Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dor lombar, tá? Aquela dor nas costas, não sei se você já sentiu. Se você não sentiu, com certeza você tem um pai, uma mãe, uma avó que vive reclamando de dor nas costas. Assiste até o final que você vai entender como que trata, quais são as causas, como resolver de vez isso aí. Então, vamos lá pro vídeo. Pessoal, então vamos comentar alguns termos aí que são interessantes da gente saber, né? O que significa lombalgia? Lombalgia é a dor lombar, né? A lombar, a coluna lombar, é essa porção final aqui da nossa coluna, né? Que vai aí no finalzinho das costas, né? De encontro aí com o bumbum. E o que é a ciatalgia, né? Ciatalgia é a dor, é a famosa dor do nervo ciático, tá? Então é a dor que começa aí na região lombar, né? E irradia para as pernas, né? Geralmente ou para o membro inferior direito ou esquerdo, gera uma dor, um desconforto aí importante para os pacientes. Então até 80% das pessoas vão ter lombalgia, né, lombociatalgia em algum momento da vida. Geralmente acomete mais as pessoas de meia idade, né, até os idosos, né, o jovem é mais difícil de ter. Quais são as principais causas da lombalgia? A principal delas, né, a gente fala que é a sobrecarga mecânica, tá? Então assim, às vezes a pessoa pegou muito peso, pegou uma caixa pesada, né? Logo em seguida ela já sente aquela fisgada aqui atrás nas costas, começa a doer, sente queimar. Pessoas que muitas vezes trabalham o dia inteiro sentado, fica com uma má postura, né? Fica com a coluna curvada. Agachamento na academia. Agachamento na academia, isso é verdade, isso é uma causa importante, bem lembrado. Hérnia de disco, tá? Pessoas que têm a protusão, né, do disco intervertebral, né? O que significa isso? A nossa coluna, né, ela tem os ossos chamados de vértebras. A gente tem então uma vértebra aqui, outra vértebra aqui. E esse disco, ele fica entre as vértebras, né? A protusão dele comprime uma estrutura chamada medula, tá? A medula sendo comprimida, né, gera dor nas costas, dor que por vezes irradia aí para as pernas e um sofrimento aí intenso para o paciente. Outras causas importantes aí de dor lombar, artrose, né? O que significa artrose? Artrose é o desgaste dos ossos, né? Então os ossos aí, por diversos motivos diferentes, eles já estão desgastados, né? As articulações, elas estão desgastadas, como se tivesse um osso raspando aí no outro, né? Isso gera dor nas costas também. E lógico, existem outras causas menos importantes, mas infecções da coluna lombar, metástases de câncer, né? Sem querer assustar ninguém, mas essas são causas mais raras, né? 90% das causas são causas autolimitadas e benignas, tá bom? Como que é a característica da dor de quem está com dor lombar? A principal são dois tipos, né, que eu comentei já no vídeo. Então, um é a dor enfisgada, tá? Parece que veio alguma coisa aí, puxou, repuxou, tá doendo bastante, né? É uma dor aguda do tipo fisgada. Outro tipo é a dor em queimação. Então, a pessoa sente como se estivesse queimando, pegando fogo mesmo as costas dela. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico da dor lombar é clínico. Então, a gente não precisa de nenhum exame, né, para fazer o diagnóstico dessa condição. Mas, lógico, fazendo um raio-x, colhendo alguns exames gerais, se o médico suspeita aí de hérnia de disco, ele pode solicitar uma ressonância, né? Fica a critério médico aí, mas o diagnóstico é clínico. Vamos falar de uma complicação importante e que requer assistência médica de forma imediata, tá? Da dor lombar. É o chamado síndrome da caldequina, né? O que é a síndrome da caldequina? É quando essa compressão, né, que eu acabei de falar, da hérnia de disco, ela é tão intensa que ela gera alguns sintomas que são esses sintomas da caldequina, né? A gente pode subdividi-los em 3 principais sintomas. Primeiro deles, incontinência urinária e fecal. Então a pessoa começou a perder xixi, começou a perder cocô, não consegue controlar, é um sinal de síndrome da caldequina. Quais são os outros dois? Anestesia em cela, né? Então o que seria anestesia em cela? Sabe quando você monta num cavalo, né? Você fica aí, você senta numa cela, né? Você tem a anestesia, você tem uma sensação diminuída de toda essa região, então do quadril, da parte interna das coxas, do bumbum. E o outro seria a parestesia, né, das pernas. O que seria parestesia? Parestesia, né, é uma alteração neurológica, então pode ser formigamento, queimação, tá? Uma sensação esquisita aí nas pernas, principalmente de formigamento, queimação, ou às vezes até dor muito intensa pode ser considerado parestesia. Como que a gente vai fazer o tratamento da dor lombar? O tratamento, ele pode ser conservador ou cirúrgico. O conservador, ele vai resolver mais de 90% dos casos de dor lombar. Então, como que a gente vai fazer esse tratamento conservador? Melhorando a dor, né? Como que a gente pode melhorar a dor?
Primeiro, compressa quente no local, tá? Então, esquentar um paninho com água, esquentar aí né, no fogão mesmo e colocar esse paninho quente aí na região que está doendo, tá? Ajuda bastante. O que a gente fala também é repouso relativo. Então não é para o paciente ficar pegando peso, correr uma maratona e fazer um monte de coisa, mas também não é para ele ficar de cama deitado, né? É um repouso relativo. Então assim, faz as suas atividades habituais do dia a dia aí, mas sem muito esforço. Tratamento farmacológico, né? O tratamento farmacológico, ele segue os princípios de analgesia, assim como das outras doenças, né? Então, primeiro, a gente começa com analgésico simples, dipirona ou paracetamol. Não melhorou? A gente usa o ibuprofeno, cetoprofeno, né? Tilatil, qualquer anti-inflamatório aí. Lembrando que os anti-inflamatórios não podem ser usados por muito tempo, porque ele ataca o estômago. Não melhorou? A gente daí pode usar algumas medicações mais fortes. Então, tramadol, codeína, né, até em último caso aí, né, morfina se necessário. Outra medicação bastante comum de ser utilizada é o corticoide, tá? Então, injeção intramuscular aí de dexametasona, betametasona são bastante utilizadas e tem uma melhora importante, né? Lembrando que isso precisa de prescrição médica, precisa de uma avaliação médica, não dá para sair tomando aí, né, corticoide sem uma avaliação. E só para completar aí, a gente sabe que aqueles coletes, né, que muitas vezes os pacientes usam, não são indicados na dor lombar. Por quê? O colete, né, ele melhora temporariamente até a dor lombar, né, gera uma estabilização. Porém, ele ele substitui o peso, né, a sustentação do corpo. Então, isso no médio a longo prazo, né, gera uma atrofia da musculatura da coluna lombar, tá? Então, não é interessante utilizar. Fica aí só nas medicações mesmo. Ficou com alguma dúvida? Tem algum questionamento sobre dor lombar? Faltou alguma coisa? Não, só teria uma dúvida. Aquelas pessoas que usam cintas modeladoras, né? Também não é muito indicado, já ouvi falar, né? Por causa de diminuir a musculatura da barriga. É verdade isso? Pode ocasionar algum tipo de Olha, dor? de cinta moduladora eu não sei dizer não, viu? Esse aí Mas pode existe dar. isso de diminuir a musculatura quando usa coisas que... É porque o que acontece, né? Você usa uma cinta, um apoio, né? Esse apoio, ele tá fazendo a função de algum músculo, né? Por isso que ele tá servindo como apoio. E se ele tá substituindo a função de algum músculo de sustentação, esse músculo ele perde força, né? E ele perde força depois, quando você tirar, esse músculo vai estar fraco e pode gerar mais dor. Entendeu? Entendi. É essa a linha de raciocínio, mas da cinta modeladora especificamente eu não conheço. E tem como treinar a lombar para você ter uma musculatura mais forte? Pra Com sustentar? certeza, com certeza. Tem exercícios específicos aí, né, para lombar, né? Tem aquele que você deita e vai levantando aqui o corpo, né? Mas essa discussão aí eu vou deixar para os meus amigos da educação física aí, que é especialidade deles daí. Não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas com certeza existe sim exercício para coluna lombar. Fechou? Ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário aí? Deixa nos comentários aí que a gente vai responder todo mundo. Agora aqui. Deus. Eu comecei a rir disso. Ele tava quase pingando na testa. Quer dizer, pingou já. Melhorou? Sim. Ah, mano, que nojo!